Olá, boa noite para quem já está chegando aí com a gente. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Me dá só mais alguns minutinhos para que o restante do pessoal entre na nossa sala virtual, porque eu não quero que ninguém perca absolutamente nada do que eu tenho que entregar para vocês nessa noite, ok? Então me dá mais uns minutinhos, enquanto isso pega lá seu café, sua água, pega aí um chá e vamos aqui compartilhar momentos extraordinários nesse nosso aulão, né? Comunicação que salva vidas, tá bom? Dá uma olhadinha aqui, reloginho correndo, me dá mais alguns minutinhos, que logo a gente está aí iniciando as nossas tarefas. Então seja bem-vindo você que já está aqui conosco, tá bom? Só uns minutinhos. Olá, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer imensamente esse encontro que nós estamos tendo nesta noite. Obrigado pela oportunidade desse encontro maravilhoso que começa agora. Eu sou Wilson Heidenfelder, sou coach, especialista em comunicação de alta performance e professor da Faculdade de Medicina de Campos, aqui na minha cidade de Campo dos Goytacazes, interior do estado do Rio de Janeiro. Aqui na faculdade eu desenvolvo o componente curricular de oratória e comunicação humanizada na saúde. E já atuo há mais de 25 anos com treinamentos nesta área. Nesse nosso encontro eu quero te mostrar que os conhecimentos fundamentais para os profissionais de saúde vão além das sessões técnicas e científicas disponíveis nas faculdades de medicina e saúde de todo o Brasil, quiçá do mundo inteiro, né? Eu vou te passar um conhecimento tão importante quanto, mas que a maioria das faculdades não trazem e não te entregam. Nós vamos falar hoje sobre como ter uma comunicação empática nas relações entre médico e paciente, entre o profissional de saúde e o paciente. Isso mesmo, comunicação empática nas relações profissional de saúde e paciente. O meu trabalho é exatamente esse, ajudar profissionais como você a alcançar o equilíbrio profissional, social e familiar através da comunicação humanizada, tá bom? Eu sei que talvez você que esteja aí do outro lado possa estar pensando, será que isso mesmo realmente funciona? Será mesmo que aperfeiçoando a minha comunicação, humanizando a minha comunicação, eu vou perceber uma evolução melhor, né? Uma evolução no meu trabalho, na minha profissão como profissional de saúde, como médico? Se você está com o pé atrás, se você acha que isso é só papo de coach, né? Como muita gente fala, isso é papo de coach. Eu quero te fazer uma proposta. Mais que uma proposta, eu quero te fazer um desafio. Eu peço que você deixe esse seu sentimento, esse seu pensamento do lado, no cantinho ali, só um pouquinho. Continua comigo nesse bate-papo. Ouça o que eu tenho a dizer, que no final desse encontro eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou te falando. Mas se mesmo assim você decidir pegar de volta esse sentimento que está ali no cantinho e seguir aí na sua vida adiante, tudo certo, tá tudo ok, vida que segue. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu te garanto que isso não vai acontecer, ok? Para vocês entenderem como toda essa história surgiu e como eu decidi focar meus ensinamentos para os profissionais de saúde, para os médicos, eu vou compartilhar agora uma parte da minha vida. Vou contar como que um dos momentos mais difíceis da minha jornada me trouxe até aqui diante de vocês. Como eu já disse, a comunicação e a oratória já fazem parte da minha vida por muitos e muitos anos. Já palestrei inúmeras vezes, já ajudei centenas de pessoas a evoluírem profissionalmente e até de maneira nas suas relações pessoais, familiares, né? Através do meu trabalho de comunicação. E digo uma coisa para vocês, é impressionante a quantidade de pessoas inteligentíssimas que eu encontro por aí. Sejam profissionais da indústria, da área da tecnologia, da computação, da área do mercado financeiro. Arrisco-me a dizer que uma ou outra pode até ser realmente geniais, pessoas extremamente inteligentes. Mas
o que mais me chamou a atenção, eu confesso a vocês, é justamente esse contraste entre o quanto elas são boas e competentes academicamente falando e as dificuldades que passam na hora de entregar uma informação. A dificuldade efetivamente em dar uma mensagem para outra pessoa. O nome disso, isso é uma síndrome, né? Que chama-se glossofobia. Guarde bem esse nome, glossofobia, né? Que é o medo de se expressar, o medo de falar em público. Glossofobia é uma palavra de origem grega. Glossa, que vem de língua, linguagem, fobia, você já conhece muito bem, que é medo. Então, medo de linguagem, né? Então, medo de falar em público, medo de se expressar. Mas vamos lá. Na minha trajetória, eu já ajudei, por exemplo, profissionais na área de tecnologia da informação, que dominavam completamente o assunto, mas que na hora de fazer uma apresentação para um gerente ou para uma chefia imediata, simplesmente travavam. Perceba que o cara dominava tudo sobre o assunto, mas não conseguia passar uma mensagem simples adiante. E esse foi um dos inúmeros exemplos que eu podia trazer para vocês aqui nesta noite. E só saber, sinceramente, só saber que o meu trabalho contribui para uma mudança radical e positiva na vida de outras pessoas, eu já me senti assim realizado. A sensação de agregar valor ao próximo, de saber que o meu trabalho impacta de verdade a vida das pessoas, a vida, seja profissional ou mesmo pessoal dessas pessoas, é algo indescritível. Ainda mais se somados a essa satisfação de fazer o que gosta, com o fato de ser bem pago por isso. Então isso é realmente extraordinário. Hoje, sem sombra de dúvidas, eu posso dizer que estou realizado, seja financeiramente ou profissionalmente, mas eu poderia ficar sem fazer absolutamente nada. Já conquistei tudo que eu queria, minhas filhas praticamente, só a caçulinha que está terminando a formação superior dela, mas as outras duas já estão todas formadas, encaminhadas profissionalmente, já tenho, né, meus imóveis, minha situação tranquila, mas vocês vão entender o motivo pelo qual estou aqui hoje com vocês. E aí eu preciso exatamente contar aquela historinha que eu falei para vocês dos momentos mais difíceis de toda a minha jornada. Há alguns anos passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Por conta das complicações da diabetes, eu sou diabético, né? Eu tenho diabetes tipo 2, precisei ser operado, passar por uma cirurgia de urgência. E pela primeira vez, vivenciei como paciente a dificuldade em comunicar-me com alguns desses profissionais de saúde. Percebi que quando você está mais vulnerável, doente, em cima de uma cama de hospital, você se torna simplesmente invisível para muitos desses profissionais. Sabe aquele sentimento que é algo que eu nunca vou esquecer? É a falta da empatia, a frieza no trato, é a impressão de que eu estava sendo tratado com total indiferença por aqueles profissionais. Isso me fez perceber que eu tinha algo a mais a oferecer. Você vê que no momento daquela dificuldade toda, eu vi que existia ali algo a mais que eu pudesse efetivamente entregar, melhorar. A partir desse momento eu percebi que poderia agregar ainda mais na vida das pessoas, não somente na vida profissional, mas também na sua vida pessoal, na sua vida de relacionamento interpessoal, ferramentas que pudessem melhorar a sua comunicação, a sua relação interpessoal com as pessoas. Que isso iria ajudá-lo profissionalmente, mas que indiretamente também melhoraria a qualidade de atendimento a centenas de milhares de pessoas que, como eu, passaram e passam pelas dificuldades como pacientes. Situações que eu vivi e situações talvez muito mais difíceis. O meu senso de propósito ficou ainda mais claro, mais forte. Eu havia percebido que minha missão ganhou ainda mais força. E eu simplesmente não conseguia me manter parado
sempre que imaginava a infinidade de pacientes que passam pelas mesmas situações que um dia eu passei ou até piores. E para isso eu foquei todo o meu conhecimento e experiência na área para poder mapear e desenvolver uma metodologia prática, acessível, que fosse aplicável a todos os profissionais que lidam no seu dia a dia para cuidar de pessoas na posição de pacientes. Eu já havia lecionado e palestrado para médicos, enfermeiros, psicólogos e praticamente todo tipo da área de atuação voltado para a saúde, mas nunca com essa visão mais focada em relação ao médico-paciente. Como parte aí da minha estratégia de divulgação dos meus cursos de oratória, que até então eram presenciais, eu costumava oferecer palestras para algumas instituições chaves, né? Que me traziam diversos tipos de profissionais. Só que agora eu estava determinado a impactar diretamente, principalmente os profissionais da área de saúde. É o que o pessoal aí, os marqueteiros, né, os mestres, os mentores de marketing digital dizem que é buscar um nicho específico. Então, foi quando ofereci graciosamente uma palestra, uma das minhas palestras, O Poder da Comunicação das Relações Interpessoais, para a Faculdade de Medicina de Campos. E aí, curiosamente, o diretor da faculdade, que até então eu não conhecia, porque o meu contato havia sido com a coordenação de curso de extensão da instituição, então eu não conhecia o diretor e ele acabou assistindo a minha apresentação. E no final, somente no final, ele se apresentou como diretor da faculdade e, pasme, ele me convidou para fazer parte da instituição como professor. Ele viu que aquela minha fala tinha tudo a ver com a expectativa que ele tinha de gerar uma informação, agregar uma nova informação para o seu grupo, né, para o seu corpo de alunos. Então eu comecei lecionando para o curso de medicina e hoje nós temos lá o curso de medicina e farmácia e também começamos a trabalhar com o pessoal de farmácia. E aí, cara, tudo estava se encaixando como eu realmente os meus mais novos propósitos. Eu vi que estava se encaixando direitinho com o propósito que eu havia assumido. E isso só me dava ainda mais força e mais certeza de que eu estava no caminho certo. Uma vez que eu estava inserido nesse meio acadêmico de medicina e de saúde, eu fui capaz de acelerar meu processo de mapeamento das principais dificuldades voltadas à comunicação desses profissionais. Então foi a partir das observações que eu tenho feito sobre essas dificuldades, as demandas que a sala de aula com os meus alunos tenha me apresentado e os meus mais de 25 anos atuando como facilitador especialista em comunicação, reuni as ferramentas necessárias e criei o que eu chamo de metodologia da comunicação de alta performance. Aliando assim as técnicas de exercício de oratória, os conceitos de comunicação, os fundamentos da programação neurolinguística, que vocês tanto conhecem, a PNL, e as ferramentas mais poderosas do processo de coaching. Então eu encontrei os 5 princípios da comunicação que todo profissional de saúde precisa dominar para obter a alta performance nas suas relações interpessoais. E é isso, exatamente isso, que vamos conversar agora. Eu quero que vocês saiam daqui, desse encontro, sabendo de uma vez por todas, que cada um de vocês tem um poder em suas mãos ao se comunicar com o paciente ou membro da sua equipe de trabalho. Certa vez disse que bons médicos são capazes de cuidar de doenças, mas que médicos extraordinários são especialistas em cuidar de pessoas. Fato é que na proporção que esses profissionais vão dominando as competências técnicas e científicas de suas áreas de atuação, vão se distanciando das competências que mais os humanizam. E isso tem causado consequências desastrosas no seu dia a dia.
Para além das dificuldades de expressarem suas emoções ou mesmo falar em público, esse profissional, né, esses profissionais acabam com grandes dificuldades em manter um relacionamento interpessoal médico-paciente e mesmo com sua equipe de trabalho de maneira saudável. Perdem a capacidade da escutativa, tão importante para uma anamnese bem feita. Não consegue dar uma comunicação de más notícias ou mesmo comunicação de morte com a habilidade necessária que o momento exige e acabam por se distanciarem do que a comunicação médica prescreve, que é a capacidade de se colocar no lugar desse paciente, ou seja, empatia. Mas eu quero te dizer uma coisa, só que ao adentrarmos de fato ao que se deve ser feito, eu preciso frisar aquilo que não deve ser feito. Então eu quero dar um recado para você que se até esse momento você ainda tem na sua cabeça esses impeditivos e acredita realmente que a comunicação humanizada nada vai auxiliar no seu dia a dia profissional, que aprender essas habilidades não farão de você um profissional melhor, mais qualificado, mais gabaritado para atender o seu público, o seu cliente, o seu paciente. Se você realmente acredita que a nossa metodologia não vai fazer diferença alguma na sua formação ou que você não está pronto, se você não está preparado exatamente para diminuir o peso dessas crenças sabotadoras que estão dentro da sua mochila para receber novos conhecimentos, bacana, tá tudo certo, mas esse curso efetivamente não é para você. Esse aulão não é para você. Então, não perca tempo não. Sai do nosso grupo, vai ver a televisão, vai ver a Netflix. Mas se você entendeu o quanto é importante, né, esta comunicação humanizada, essa comunicação que salva vidas para a sua formação, fique aqui conosco, ok? Então, eu separei aqui agora um material, umas lâminas, fiz lá no meu Canvas, bonitinho e tal, para apresentar para vocês alguns desses tópicos, né? Alguns pilares importantes, necessários para já fazer a primeira mudança de chave aí com o seu pensamento, com aquilo que você já entende sobre comunicação e de como ela pode efetivamente auxiliar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua formação acadêmica de maneira positiva, ok? Mas antes de dar prosseguimento, eu quero compartilhar com vocês aqui alguns depoimentos. Pessoas que de algum momento passaram pela minha vida profissional, que estiveram comigo, ou foram meus alunos, ou meus colegas de trabalho, que falam um pouco a respeito do meu trabalho, a respeito desse meu comprometimento, desse meu propósito. Ouça direitinho aí e depois a gente continua, tá bom? Oi, tudo bem? Meu nome é Rafaela Schwartz e eu sou aluna de medicina do 6º período e também aluna do professor Wilson. Acho que a melhor frase, palavra para descrever o professor Wilson é dedicação, porque durante todas as aulas podemos perceber que ele prepara todo o material com muita dedicação, muito completo, faz questão da aula estar sempre dinâmica, pede para sempre ligar as câmeras, então ele faz questão de envolver todo mundo na aula e isso é o principal, porque não adianta nada mostrar um material de qualquer jeito e não envolver a turma, e é isso que ele consegue fazer, ele envolve, ele é dedicado, então as aulas são realmente muito proveitosas. Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Laila Calil Santana, tenho 26 anos e atualmente curso medicina e estou no 5º período. Achei ótima a metodologia, porque primeiro o senhor usou um pouquinho uma tática de psicologia para entender um pouco a gente e entender quais são os nossos maiores desafios diante da comunicação. Então, os questionários que eu aplico, achei muito interessante, que a gente faz uma autoanálise e a gente tenta aprimorar naqueles pontos fracos que nós temos, aplicados à comunicação e à oratória de um modo geral. Olá, meu nome é Douglas Rezende, eu sou fisioterapeuta já formado há 20 anos, atuo como fisioterapeuta em unidade de terapia intensiva e atualmente estou cursando o 5º período do curso de medicina. Em relação à metodologia do professor,
É justamente o que eu falei, o fato dele estimular o aluno, né, a pessoa que está inscrita no curso dele, a ser o personagem principal, a exercer essa proatividade e conseguir o tempo todo dar toques, ele consegue o tempo todo te estimular e tentar extrair o que a gente tem de melhor. Com certeza, recomendo os cursos com coach, professor Wilson Heidenfelder. Você que tem dificuldade para falar, ou até mesmo você que acha que consegue falar bem, com o curso, com as técnicas passadas pelo professor, a gente consegue corrigir possíveis vícios de linguagem, possíveis vícios de postura, de entonação de voz, né? E deixar a comunicação mais harmônica, mais verdadeira. Meus cumprimentos a todos. Sou Jair Araújo Júnior, da Anatomia da Faculdade de Medicina de Campos. Conheço o professor Wilson já há algum tempo. Não tenho dúvidas em recomendar o que ele fizer, sejam cursos, palestras, para a atenção daqueles que se interessarem e estiverem motivados para essa área do conhecimento tão difícil como a comunicação, a oratória. Então vamos lá, deixa eu passar aqui para vocês, deixa eu pegar aqui, deixa lá mais um pouquinho para cá, ok. Bom, diz uma coisa aqui para mim, deixa eu ver onde está, os 5 princípios está aqui, ok. Muito bem, tá vendo aí? Tá conseguindo ver? Então vamos lá para a nossa apresentação. Ok, então deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela do material que eu disponibilizei. Olhem para mim, por favor, se você já consegue ver exatamente aí, ok? Dá um sinalzinho aqui, pode botar no nosso chat, se você já está visualizando a nossa tela principal. Bom, comunicação que salva vidas é o nosso propósito, aulão de oratória para profissionais de saúde e medicina. Veja bem, aqui eu estou te entregando nem 10% de tudo aquilo, né? De 1/10, pode-se dizer, daquilo que eu tenho efetivamente para estar compartilhando com você. Mas o tempo é curto, não dá para a gente entregar todo o material agora, fica impraticável. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção nas informações que eu vou te passar, porque elas são fundamentais para o seu entendimento das questões que a gente está levantando, ok? Mas eu gosto de começar com esta frase, que é a frase do médico, né, e comediante britânico William Osler, que diz o seguinte: o bom médico trata da doença, mas o grande médico trata de pessoas. Porque essa é a tônica principal de todo o nosso treinamento. Entender que o profissional de saúde, que o profissional médico, para além dele ter aquela preocupação, aquele foco na doença, no diagnóstico, ele está ali pronto para atender pessoas, ok? Bom, mas vamos lá. Comunicação humanizada em saúde e medicina. É necessário que para a gente iniciar essa nossa jornada, a gente já comece se desvencilhando de alguns gatilhos sabotadores que nos impedem efetivamente de abrir o nosso pensamento para novas informações. Então eu começo fazendo esses 3 questionamentos. De que forma tenho me comunicado com meus pacientes? Comece a se questionar de que maneira você tem se comunicado durante o seu trabalho, né? Você que já está atuando como profissional de saúde, de que maneira você tem observado, né, escutado, se comunicado com o seu paciente. E você que ainda está na academia, na faculdade, você que está estudando, como você tem observado os profissionais que estão à sua volta, como eles abordam, de que maneira eles se comunicam com esse paciente. Aí a segunda pergunta, você tem realmente alcançado os resultados que você espera? Essa é uma pergunta importante, porque ela te traz até aqui, né? Você realmente tem alcançado os resultados? Possivelmente, se você está aqui conosco nessa noite, é sinal de que você ainda não alcançou totalmente esses resultados.
A sua comunicação tem sido uma comunicação funcional, extremamente técnica, metódica, formatada em torno de diagnóstico, ou tem estabelecido realmente uma conexão com o seu paciente? Então, a partir dessas 3 perguntas, eu proponho para vocês que vocês, de certa maneira, vocês esvaziem essa mochila pesada que vocês trazem com tantas informações, né, que nesse momento não vão ajudar, vão atrapalhar mais do que ajudar. Abra a tua mente, coloque-se de prontidão para as coisas que a gente efetivamente vai passar aqui. Bom, aí a pergunta, e o que você vai aprender hoje? Como eu disse para vocês no início desse nosso bate-papo, desse nosso aulão, eu falei com vocês a respeito da pesquisa que eu venho fazendo junto aos meus alunos e aos profissionais de saúde com quem eu tenho contato. E aí eu identifiquei 3, o chamado que o pessoal do marketing digital chama das 3 dores, né? 3 dores que estão nesse grupo de profissionais que vão balizar a nossa entrega de hoje. Primeiro, as técnicas para controlar o medo de se expressar e de falar em público, e aí você vai perceber que você não está sozinho, que nós não estamos sozinhos. A questão da fobia com falar em público é muito mais presente do que você possa imaginar. Segundo, como estabelecer um protocolo de segurança para a comunicação de más notícias ou comunicação de morte, né? Para muitos profissionais que já estão atuando na área, ainda é um grande desafio a comunicação de morte, quiçá para aqueles que ainda estão na academia, que estão na faculdade e que muitas das vezes acaba passando direto e não tem oportunidade para tratar desse assunto. Então nós vamos falar um pouco sobre como criar, estabelecer aí o que eu chamo de protocolo de segurança. E o terceiro, que é outra dificuldade para o profissional de saúde, é criar, assim, uma conexão de comunicação empática e assim gerar a sua liderança. Então, gerenciamento de liderança estabelecido a partir, né, de uma comunicação mais empática. Vamos lá, mas eu gostaria, estou colocando esse painel aí para vocês observarem um pouco daquilo que eu já executo enquanto professor da Faculdade de Medicina aqui na minha cidade. O meu componente curricular é o comunicação, que é comunicação interpessoal, práticas de oratória e coach. E durante o semestre eu desenvolvo estudos, pesquisas, reflexões em torno da inteligência emocional, do autoconhecimento, da questão da ferramenta como rapport, né, que é como você afinar a sua comunicação com a outra pessoa para que a pessoa acabe sintonizado com a sua comunicação e ela fique mais eficiente. A questão do feedback, tão importante, tão pouco usado, e quando usado de maneira extremamente errada e acaba criando mais conflito do que gerando realmente um trabalho harmonioso dentro das suas equipes, né, dentro aí do seu ambiente de trabalho. Falo sobre as inteligências múltiplas, né, que é a pesquisa do Daniel Goleman, e também falo sobre comunicação de morte e falo sobre empatia. Eu destaquei 2 pedacinhos de um texto de uma médica, ela é uma médica de família de Porto Alegre, chamada doutora Graziela Moreto, um artigo muito interessante, que eu vou deixar ali o link depois para que vocês possam ter acesso, que fala sobre a erosão da empatia no estudante de medicina. E ela considera isso um desafio para a educação de medicina em nosso país. E diz mais ou menos assim: a medicina vive tempos de vertiginoso progresso técnico e científico. Paralelamente, nunca se chegou a semelhante nível de despersonalização na relação médico-paciente. Perceba que eu até frisei, né, botei em negrito essa frase, um pedaço dessa frase. A despersonalização das relações médico-paciente. A empatia tem se mostrado um elemento fundamental para o desenvolvimento de um relacionamento médico-paciente eficaz, constituindo-se em uma ponte entre o médico centrado no doente, na medicina centrada no doente,
e na medicina baseada em evidências. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. No entanto, conforme mostram os estudos que avaliam o nível de empatia, através de ferramentas desenvolvidas para essa finalidade, a exemplo da escala de Jefferson, uma das mais conhecidas, e a Interpersonal Reality, meu inglês é péssimo, né? Existe uma erosão da empatia no estudante de medicina durante seu processo de formação. E ela segue dizendo assim: esse fato desencadeia a pergunta que embasa a presente reflexão: a empatia é qualidade inata ou é possível ensiná-la? Interferir no processo para prevenir a sua deteriorização? Quais seriam as estratégias educacionais para consegui-lo? As emoções do estudante têm uma relação estreita com a empatia. A educação da afetividade, utilizando essas emoções e orientando-as através das humanidades, apresentam resultados promissores quando incluídos no cenário da educação médica. Percebe-se, então, no meio acadêmico, uma busca cada vez maior, mais decidida por desenvolver recursos que ajudem efetivamente o desenvolvimento emocional e afetivo desses estudantes. É certamente um caminho que sinaliza para a promoção da empatia, finaliza a doutora Graziella. E aí a gente já estabelece que a nossa atividade ela está muito, muito centrada na questão da entendendo comunicação humanizada, comunicação que salva vidas com empatia. E o que significa empatia? Empatia é basicamente a capacidade de se colocar no lugar do outro, uma habilidade multidimensional que permite perceber e entender o sentimento e a perspectiva do outro. Adotar essa atitude fortalece as relações, pois quando nos colocamos no lugar da outra pessoa, somos capazes de entender suas motivações, atitudes, comportamentos, não sobrando espaço para julgamentos ou crítica. Eu costumo dizer, a grande maioria das pessoas diz que a empatia é a capacidade de a gente colocar no lugar do outro e fazer pelo outro que gostaria que fosse feito por nós. Nada disso. Na verdade, a empatia, a verdadeira empatia, é a minha possibilidade de me colocar no lugar do outro e fazer pelo outro o que o outro gostaria que fosse feito por ele. Sem julgamento, sem buscar ter um preconceito sobre o seu comportamento, sobre o seu hábito, seu costume, suas crenças, mas efetivamente entregar àquela pessoa, àquele indivíduo, aquilo que de fato ele gostaria que fosse feito por ele. Ok? Entendendo basicamente a questão da empatia, é importante que eu fale para você sobre algumas competências interpessoais. No texto da doutora Graziella, ela já faz ela já coloca um cenário para nós com relação à tecnicidade da formação médica. Ela sinaliza que os estudantes de medicina, os estudantes da área de saúde, a partir de um certo período de escolaridade, né, do seu processo de formação acadêmica, ele vai recebendo tantas informações técnicas científicas, né, e com poucos momentos, poucas oportunidades de efetivamente olhar para as questões das humanidades, que ele vai por si só perdendo um pouco vai se despersonalizando. Então, aqui eu já falo um pouco sobre as competências interpessoais. Então, considerado como uma virtude, também é vista como um processo intelectual cognitivo, um comportamento a ser aprendido e aprimorado durante toda a nossa vida. Também é como uma habilidade representada um dos domínios da inteligência emocional, das habilidades sociais e de comunicação. Empatia não é igual a simpatia, é importante a gente frisar isso. Simpatia é diferente de empatia. Eu sou simpático a fulano, mas às vezes eu não sou empático a fulano. A presença da empatia na relação médico-paciente tem sido associada à melhoria de resultados de diagnósticos. Não tenha dúvida disso. Além disso, médicos empáticos
têm uma menor probabilidade de serem acusados de negligências e se são mais felizes. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente também. Mas se a empatia traz tantos benefícios assim, por que é tão difícil encontrar essa habilidade nas relações entre profissionais de saúde, de uma maneira geral, nessa relação médico-paciente, profissional de saúde, paciente? Aí eu preciso falar um pouquinho de história para vocês. E é importante que vocês tenham noção disso aqui. É a questão do cartesianismo, né? 500 anos de cartesianismo ensinando medicina em partes. O que é a base do cartesianismo apresentado por René Descartes? Ele desenvolve um método científico racional dedutivo, né? E defendeu a dualidade da natureza. Então ele divide entre matéria e pensamento. Favoreceu assim a dualidade até mesmo do ser humano, corpo e alma. Foi capaz ainda de distinguir duas fontes de conhecimento, a intuição e a dedução. Porém, para ele, todo conhecimento humano depende apenas da razão ou do pensamento, e nunca nas sensações ou na sua imaginação. Significa dizer que todos os corpos materiais, incluindo o homem, são como máquinas, cujo funcionamento obedece a um princípio mecânico. Então, ou seja, nesse sentido que a própria medicina, para entender o funcionamento complexo do corpo humano, o que é que ele faz? Ele divide esse corpo em partes para estudar a parte desse corpo. Esse paradigma simplesmente parte do pressuposto de que, para se conhecer o todo, é preciso fragmentá-lo em seus componentes e estudar cada um deles separadamente. Ok? Bom, por meio dos conceitos desse paradigma é que surgiram as diferentes especialidades médicas, nas quais o médico aprofunda seus conhecimentos em determinado órgão ou sistema, quase sempre relegando a segundo plano a abordagem do ser como um todo, ou a gente chama de uma forma mais holística, mais integral. Bom, o método analítico cartesiano foi com certeza um dos pilares da evolução do mundo moderno, mas igualmente contribuiu para o que a gente chama de desumanização do olhar desse profissional de saúde em relação ao indivíduo paciente em questão, em virtude da ênfase da abordagem mecanicista, como eu já disse aqui antes. Nesse sentido, no processo de aprendizagem desse profissional de saúde, esses conceitos acabam por o influenciar diretamente na condução aí de suas atividades no seu dia a dia. É importante essa informação. O Conselho Federal de Medicina indica que 76% dos processos que são movidos contra profissionais de saúde, principalmente médicos, não tem a ver diretamente com a sua qualificação técnica, mas sim com a dificuldade dos seus relacionamentos com relação à comunicação interpessoal, esse trato dele entre ele, o paciente ou o familiar desse paciente. Então, olha como isso é realmente alarmante. 76% dos processos médicos não tem a ver efetivamente com o erro médico, mas com essa relação criada entre o médico, o paciente ou o seu familiar. Mas aí eu pergunto a vocês, como romper com esse círculo vicioso? Ou com esse ciclo vicioso, como alguns gostam de chamar. De que maneira eu rompo com essa ideia? E aí a gente chega exatamente no ponto do nosso treinamento, que é a comunicação. E aí na nossa primeira hashtag, que é tratar sobre falar em público, não dá para entregar tudo, né? Só o nosso curso de oratória, eles são mais de 40 horas. Mas eu vou tentar aqui resumir o máximo, né, daquilo que você efetivamente já pode usar aí no seu dia a dia. Primeiro, entender o que é comunicação, que é a base de falar em público, é a comunicação, lógico. Então, é uma palavra derivada do latim, que significa compartilhar, partilhar, tornar algo comum, conferenciar. Pressupõe que algo passa de um indivíduo para um grupo de pessoas, para o coletivo. E é a expressão verbal e não verbal pelo qual nossos pensamentos são transmitidos de forma objetiva, clara e direta. Então,
o conjunto que compõe a comunicação é efetivamente aquilo que eu falo, aquilo que eu verbalizo e aquilo que eu gesticulo, aquilo que o meu corpo se expressa. Bacana? Bom, aqui é muito doido, mas eu achei importante trazer essa lâmina para vocês que fala sobre comunicação e neurolinguagem, para a gente já perceber que a base da nossa cognitiva para a nossa fala está na nossa programação linguística. Então, a neurolinguagem nada mais é que a linguagem que o cérebro utiliza, ou seja, o comportamento, o hábito, as tomadas de decisões de uma pessoa, antes de serem manifestadas, verbalizadas, expressadas, elas passam obrigatoriamente por um processo cerebral. Dessa maneira, a neurolinguagem trabalha a fim de potencializar o que o ser humano tem de melhor e minimizar seus bloqueios e limitações. Significa dizer que o que a gente fala, o que a gente se expressa, está de acordo com alguns comportamentos, né? Com os nossos valores, nossos comportamentos, nossas crenças. A maneira como a gente estabelece essa linguagem interna é que ela é efetivamente externalizada. Aqui, rapidamente, eu sei que a maioria de vocês já conhece esse esqueminha, eu chamo de sistema comunicacional, onde a gente apresenta os principais personagens para compor uma comunicação. Então aqui você tem o emissor, aquele que está emitindo a comunicação, o receptor, aquele que está recebendo a comunicação, você tem basicamente a mensagem, que é chamado de código linguístico, né? Canal comunicacional, metaprogramas, ruídos comunicacionais, então é a base. Nós estamos falando, eu estou falando com vocês aqui em português. Vocês estão aí no nosso chat colocando informações em português. Eu estou verbalizando, vocês estão descrevendo, mas nós estamos, basicamente, nós estamos nos comunicando. E o que garante o entendimento dessa comunicação, que é a base da nossa mensagem, é o nosso canal linguístico, que neste caso é o português do Brasil, ok? Aí também eu destaco a questão do feedback, que é exatamente esse retorno da comunicação. Eu transmito para vocês uma ideia, vocês me dão esse feedback ou fazem perguntas aqui no chat, vocês estão me retroalimentando da informação, ok? É a percepção, aí é a base das percepções e também do comportamento, ok? A comunicação é uma necessidade básica da pessoa humana, do homem social. Desde o tempo das cavernas, ainda das figuras rupestres, aquelas primeiras pinturas já sinalizavam a necessidade do homem primitivo em se comunicar, em deixar a sua marca para a sociedade vindoura. Então, o homem é, por excelência, um ser social. Mas por que, se nós somos seres sociais, se a base da nossa comunicação é essa interação social, por que temos tanta dificuldade em nos comunicar? Então está aí a base disso. Lembra que eu falei, vocês guardem essa palavra? Glossofobia. Professor, o que é glossofobia? Glossofobia é uma palavra grega, de origem grega, glossa, linguagem, fobia, medo, que você já conhece. Glossofobia é a base do medo de se expressar, medo de falar em público. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, nós não estamos sozinhos. Nós estamos em um planeta com 7,7 bilhões de habitantes. Se eu perguntasse a você agora, desses 7,7 bilhões, quantos vocês acreditam que efetivamente têm alguma dificuldade em se comunicar, têm um certo grau de glossofobia? Olha que coisa, de 7,7 bilhões, 6 bilhões de habitantes do planeta Terra têm um grau de dificuldade em sua comunicação. Então isso, de certa maneira, já nos traz um certo, não digo conforto, mas tipo assim, mais aliviado. Eu não estou sozinho nessa bagaça, não é verdade? Significa dizer que no Brasil hoje, de cerca de 212 milhões de brasileiros, olha isso, 169 milhões e 700 mil brasileiros têm as mesmas dificuldades na sua comunicação. E para a gente trazer para um número assim que a gente consiga entender mais ainda, significa dizer que em cada 10 pessoas, 10 profissionais de saúde, 10 pessoas de um modo geral, têm pavor de se expressar ou mesmo de falar em público. Mas caramba, o que é, né? Por que tudo isso, né?
como eu disse, a gente não consegue entregar tudo nesse pouco tempo que a gente tem aqui para poder estar batendo esse papo. Mas eu já digo a você o seguinte, está muito relacionado aos medos. Medo de ser julgado, medo de ser criticado, medo de não dar conta, medo do ridículo. Esses medos que são fobias, todo medo, fobia, que impactam diretamente no resultado da nossa comunicação. Aí eu faço essa afirmação. O fato é que o planeta é glossofóbico. Temos dificuldades em nos relacionar com os outros e de nos comunicarmos simplesmente por não nos conhecermos e, consequentemente, não conhecermos o outro. Então, vocês vão entender que a sequência do nosso aulão hoje já vai te sinalizando que a sua comunicação está muito, mas muito atrelada, né, aos seus pensamentos, ao seu comportamento, né, neural, aquilo que você estabelece como suas verdades, suas crenças, elas que acabam atrapalhando, na grande maioria das vezes, o seu processo de comunicação. Bom, e aí, com essa parte relacionada ao medo de falar em público, que eu digo a vocês que é um pedacinho de tudo que eu tenho para poder entregar a vocês, eu separei algumas informações que eu acredito que sejam valiosas para, nesse momento, você já criar alguma conexão para já iniciar uma semana diferente, aí, já observando algumas características da sua comunicação. Então vamos lá. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Primeira coisa, estabelecer sua zona de conforto e esteja ciente dos sintomas que seu corpo pode apresentar. Professor, mas o que é isso? Todo coach, principalmente coach, fala assim, se você quer realmente vencer na vida, vencer seu desafio, seu grande desafio, você precisa sair da sua zona de conforto. Pois bem, eu trabalho no que é chamado da psicologia inversa. Para a comunicação, se você sai da sua zona de conforto, você não consegue trabalhar, você não consegue se expressar. É exatamente você buscando o seu equilíbrio, a sua zona de conforto, onde você se sente exatamente confortável, é que você efetivamente vai conseguir ter uma maior expressão daquilo que você efetivamente quer falar. Então, estabeleça a sua zona de conforto e esteja ciente aos sinais que seu corpo dá, quais são os sintomas. Tem pessoas que ficam com a garganta seca, então eu às vezes fico. Então mantenha uma aguinha do lado. Tem gente que sente um certo nervosismo, começa a tremer, a suar. Então pensa nos exercícios. Tem gente que dá até dor de barriga. Então se você já tem costume de uma hora de que precisa dar uma dor de barriga, vá ao toalete antes, se prepare, né? Deixe seu corpo trabalhar tranquilamente para que você efetivamente exerça da melhor maneira possível. Tenha domínio sobre o assunto e prepare um roteiro resumido. Isso é básico. Exercite sua escutatória interna. Ouça sua voz. Eu vejo muita gente dizer assim, eu não gosto da minha voz, eu não gosto da minha voz gravada. Isso é muito natural. Mas você precisa estabelecer um padrão para você. Imagina se eu falasse aqui de forma fina, toda arrastada, ou se eu falasse muito grosso. Então eu tenho que buscar a minha tonalidade, o tom da minha voz, né? A velocidade da minha voz. E trabalhar a minha dicção. A gente tem que observar. Tem pessoas que falam, dão até aulas online que você não consegue entender as últimas palavras que ele fala, porque ele acaba falando, engolindo palavras no meio do caminho. Entenderam? Então, você precisa articular bem essas palavras. Então, exercite sua escutatória interna. Ouça sua voz e treine sua articulação. Tom de voz, dicção, entonação, velocidade. Observe sua postura e mantenha uma comunicação não verbal positiva. Tem pessoas que vão para uma conversação e ele já mostra com o corpo dele que ele não quer conversar, que ele não quer conversa, que aquilo ali não é para ele. Então, observe, você, diante de um paciente ou diante de um familiar, evite situações como essa, por exemplo, de cruzar os braços. Você está sinalizando que você não quer, mesmo que seja inconsciente, mas parece que você não quer se comunicar. Você não quer estabelecer essa conexão, ok?
Observe sua postura e mantenha, já falei, uma comunicação não verbal positiva. Faça aquecimento vocal e controle sua respiração. Então, isso é fundamental. Eu, quando sentei aqui antes de começarmos nossa atividade hoje, dei aquela relaxada, expirei, expirei, inspirei, expirei. E aí você pode dizer assim, mas para você é fácil, professor, já está mais de 25 anos trabalhando com isso. Engana-se. A cada evento, a cada oportunidade, é uma oportunidade nova. O Jô Soares já dizia, a cada estreia dele, mesmo de 40 anos depois do teatro, cada estreia de teatro dele, ele acabava sentindo o mesmo nervosismo, a mesma ansiedade, o mesmo frio de barriga, na barriga, entendeu? Então, e outra coisa, não é porque a gente já tem 25 anos que a gente não tem que estar sempre revendo o material. Eu tive que rever todo esse material que a gente está trabalhando aqui. Isso é importante para você ter segurança. E seja natural durante sua fala. Não adianta ficar todo emperdigado. Seja natural, fale com naturalidade. Né? Obviamente evitando gírias, palavrões, expressões que a pessoa possa não entender, mas seja o mais natural possível. Né? E tenha com certeza que nenhum discurso, nenhuma oratória, ela é perfeita. Nenhuma. Eu não vou fazer uma oratória perfeita, ninguém vai fazer uma oratória perfeita. E a gente fala muito aqui em perder o medo de falar em público. Mas na verdade você não perde esse medo. Você aprende a controlar esse medo. É como o medo de dirigir. Já foi feita uma pesquisa que aquelas pessoas que efetivamente relaxam na direção, não ficam atentos, acabam causando os maiores acidentes. Porque ele não tem medo, ele vai. Você vê os rachas, o que acontece em grande maioria dos rachas, grandes acidentes, mas porque perde essa dimensão, ok? Quero dividir com vocês agora minha segunda hashtag, tão importante quanto comunicação de más notícias. Falei sobre, como eu disse, tem que ser rápido, não dá para entregar tudo aqui, por isso que eu te espero aí na nossa mentoria. Ali sim, a gente vai ter um tempo só para tratar da questão da prática de oratória, ok? Comunicação de más notícias. Primeiro é importante a gente entender a definição desse conceito. Então, o que é comunicação de más notícias? Uma notícia ruim é qualquer informação que envolva uma mudança drástica na perspectiva futura em um sentido negativo, como morte, doença grave, crônica, incurável ou terminal. Entendeu? Tenho certeza que você já conhecia isso aqui. Então, esse é o conceito para comunicação de más notícias. Ele é efetivamente, o processo de informação que envolve uma mudança drástica na perspectiva de futuro daquele paciente, no sentido negativo. E aí, obviamente, tem envolvido uma questão de comunicação de morte, ou de dar a notícia de uma doença grave, ou uma doença crônica. Eu lembro muito bem quando eu fui, na minha cidade, houve uma campanha para descobrir sobre a questão da diabetes tipo 2, e era para quem tinha mais de 40 anos. Na época eu tinha 26 anos. Eu resolvi ir fazer mesmo assim, porque eu tinha uns sintomazinhos, muita secura na garganta, bebia muita água, urinava bastante. E aí alguém falou, Wilson, faz o exame para ver se você... Eu fui num postinho próximo à minha casa, fiz o exame na hora, aquele testezinho, e a atendente que estava ali foi que me deu o resultado. Ela olhou para mim e falou assim, o senhor sabe que o senhor é diabético, né? Cara, pum, aquilo me deu um baque tal que eu falei assim, meu Deus, eu saí dali, cara, totalmente transtornado. Eu aí entendi, eu teria que ter ido a um médico, feito o exame tudo de outra maneira e não daquela maneira. Olha isso. Então vamos lá. Qual é a melhor maneira do médico comunicar ao familiar do paciente o seu óbito? Existe uma regra para tal tarefa? Qual é o entendimento que o profissional de saúde tem referente às questões que envolvem vida e morte dentro do ambiente hospitalar? E aí, para quem ainda está na faculdade, os alunos da área de saúde e medicina são realmente preparados durante sua formação acadêmica para que no futuro, como médicos ou como enfermeiros, como nutricionistas, como fisioterapeutas,
possam lidar com a difícil tarefa de comunicar uma situação de más notícias? Com esses questionamentos, eu tenho certeza que vocês já tiveram a oportunidade de estudarem, mesmo na academia, já falaram para vocês sobre o protocolo Spike. É um protocolo que foi criado lá na década de 90 pelo médico britânico e comediante Robert Buckman. É um protocolo Spike, né? Spikes tem por principal finalidade habilitar médicos e profissionais de saúde para que estejam preparados, ou pelo menos com mais segurança, para lidar com as questões assim de comunicação de morte mais assertiva. O Buckman identifica 4 movimentos importantes nisso. Primeiro, reunir o maior número de informação possível sobre o paciente, transmitir as informações médicas com maior segurança, proporcionar um suporte eficiente para esse paciente e, por fim, estabelecer aí uma conexão de confiança capaz de induzir sua colaboração no desenvolvimento de estratégias de tratamentos possíveis. Mas se a gente for parar para pensar, esse protocolo também esbarra em uma situação muito assim, ela é técnica, muito técnica para atender no paliativo. E aí você imagina, entre o tempo de você sair da enfermaria ou sair de uma sala, de um quarto de um paciente para dar, ou de uma sala de cirurgia para dar notícia ao familiar, como é que você vai estabelecer todas essas questões do protocolo Spike para que na hora que você chegue, você efetivamente consiga fazer com o menor ruído de comunicação possível. Aí, nós, na nossa pesquisa, conseguimos assim, avaliando vários, tanto o protocolo Spike como outras situações, e relacionando com as situações que a gente tem vivenciado na nossa pesquisa, eu estabeleci aqui 6 protocolos, né, ou 6 ações que você pode desenvolver como um protocolo pessoal. Primeiro, estabelecer o seu eixo de segurança. Eu falei lá na comunicação e repito aqui. Eixo de segurança, equilíbrio emocional, autoconhecimento e conectividade são as bases para o seu eixo de segurança. Então isso você não adquire do dia para a noite. Você precisa de treinamento, você precisa de acompanhamento de um profissional que desenvolva essa técnica para que você efetivamente consiga realizar. 2. Esteja bem informado, claro, para além, mas todas as informações que você tem, elas estão no prontuário, correto? Tudo ali que você precisa saber da questão da doença, do diagnóstico, dos procedimentos, mas você precisa entender um pouco mais. Aí eu digo aqui que, para além das informações clínicas, saiba o que é de fato, quem é de fato, o que é de fato o seu paciente. Quais são suas crenças, história e memória. Isso cria conexão, principalmente quando é uma questão de comunicação de más notícia ou de um diagnóstico de doença crônica, que se você não consegue estabelecer esse grau de confiança com esse paciente, né, e isso você só consegue se você se aproxima efetivamente dele, você não vai conseguir alcançar o objetivo. Fique atento aos sinais, né, para além do protocolo Spike, para além daquilo que a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que é autora de um livro espetacular, se você ainda não assistiu, se você ainda não leu, leia, que é sobre a morte ou morrer. Ela fez uma pesquisa muito grande, com um grupo muito grande de pacientes, e foi identificando, né, que ela chama de estágios da interiorização da comunicação da má notícia. Como esse paciente reage ponto a ponto a essa má notícia. Passa ali pela questão da negação, tem ali a questão da raiva, ali a questão da barganha emocional, tudo ali. Você, profissional de saúde, precisa estar atento em que estágio esse paciente está. Então fique atento aos sinais. Prepare o melhor cenário. Isso também é outra coisa que poucas pessoas se preocupam com isso. O hospital já é um local extremamente pesado, né? Ninguém vai ao hospital passear como vai no shopping.
Ninguém está estressado, eu vou dar uma voltinha no hospital para ver como é que... Não, a gente vai ao shopping. Quando o paciente vai, quando o seu cliente paciente chega à sua clínica, chega no hospital, chega no posto de emergência, ele já está em grau de sofrimento. Já existe uma dor, né? Então, há uma necessidade primária de você estar atento às questões, a essas questões, ok? Bom, mantenha uma comunicação presente. Imagine você sendo um paciente recebendo uma comunicação de má notícia e aí o seu médico ou o profissional de saúde está ali no computador, digitando, olhando para o lado, olhando para o relógio, ou pior, no celular. Olha, a senhora tem uma doença terminal, tá? Você vai dizer assim, Wilson, isso não existe. Querido, eu passei por isso. Eu saí da sala de cirurgia direto para a enfermaria com uma enfermeira, que ela não sabia se ela me atendia ou clicava no WhatsApp. Chegou um momento que eu tive uma hemorragia muito séria e ela simplesmente não deixou o celular dela. Ela continuou com o celular e tentando fazer outras coisas lá e não me deu um atendimento. Chegou até minha filha na hora, viu aquilo, foi uma loucura, criou um ruído de comunicação terrível, porque a pessoa não estava em uma comunicação presente. Então, na hora, olhar diretamente nos olhos, estabelecer sinestesia, como segurar a sua mão, tocar o seu ombro, ajuda a estabelecer uma relação interpessoal empática e extremamente positiva. Finalizando essa questão da comunicação de más notícias, permita-se humanizar-se. Talvez esse seja o grande paradigma desse nosso encontro, desse nosso aulão e da perspectiva aí da nossa mentoria. Saber se estabelecer, será que eu estou pronto, aberto a trazer essa humanidade de volta para mim? Eu aprendi o tempo inteiro na faculdade que a gente tem que ficar, se distanciar das emoções. Nós não podemos nos envolver emocionalmente com o paciente. Aqui nós não vamos ensinar ninguém a se envolver emocionalmente com o paciente, mas entender esse paciente de maneira que você perceba ele enquanto um indivíduo. E assim você passa por um tratamento, ok? Bom, para finalizar, por não saber lidar com a finitude da vida e a inexorável possibilidade da morte, a grande maioria dos profissionais de saúde e medicina acabam por reproduzir o mesmo mecanismo de negação e de isolamento emocional, apregoado pela maioria esmagadora das instituições de ensino, de saúde e medicina no país. Bom, para a gente finalizar, e aí eu cumpri com o que eu prometi, te entregar efetivamente tudo que eu tinha para te entregar, eu vou falar para você sobre gerenciamento de liderança estabelecido por uma comunicação empática. Na grande maioria dos profissionais de saúde, entre eles, entre sua equipe, entre as suas, vamos chamar os seus líderes imediatos, há uma grande dificuldade na base da comunicação e, consequentemente, na liderança desses profissionais. Então, eu quero compartilhar com vocês aqui poucas informações, tem muito mais, mas aqui é só para vocês terem uma ideia do que a gente pode trabalhar durante toda a nossa mentoria. Você entende a importância, né? E a importância e a conexão entre comunicação e liderança? Essa é a primeira pergunta. Você precisa, né, ter essa percepção clara na tua cabeça. Há um entendimento em você de que um bom líder, um bom gestor, ele automaticamente ele terá que caminhar com comunicação e liderança juntas? Pois isso é verdade. Expectativa de crescimento, motivação e um ambiente colaborativo são ingredientes essenciais para formar uma equipe engajada e construir uma cultura organizacional capaz de atrair e reter seus talentos. Então, para que você retenha como liderança da sua equipe bons profissionais, você precisa abrir a sua comunicação. Liderança e comunicação caminham juntas. Mas existe uma coisa que pode eliminar completamente esse ingrediente de uma equipe. Exatamente a falta dela, a falta da comunicação. Expectativa de crescimento
motivação e ambiente de colaboração são ingredientes essenciais para formar uma equipe. Eu coloquei isso atrás, coisa aqui atrás, eu vi que eu repeti aqui. Mas a base da falta desta comunicação é que exatamente vai dificultar o teu caminho, vai dificultar a sua liderança, que deveria ser nata, ok? Comunicação e liderança, por que elas devem caminhar juntas? Aí tá aqui, ó. Comunicação não é só transmitida ou transmissão de informação. É o processo de interação entre as pessoas. A base que eu falei lá atrás. Emissor, receptor, mensagem, feedback. E para que não haja ruído nessa comunicação, para que o feedback seja positivo e assertivo e com resultado, essa liderança precisa aproximar a sua comunicação com mais empatia. Como é que acontece essa comunicação mais empática? Comunicação é tornar comum, como já disse, e é por isso que a escuta é tão importante quanto a fala. Lembra da escuta ativa? Tão importante na anamnese junto aos seus pacientes. Hoje já tem uma pesquisa também do Conselho Federal que aponta que a média de atendimento hoje de um paciente na anamnese, o paciente não fala mais do que 8 segundos. E o médico já entra dando prognósticos, apresentando, tem que fazer exame disso, daquilo, aquilo outro, e mal olha para esse paciente. Se eu estiver errado, me corrija. Diga se você não conhece um profissional desse nível. E isso, obviamente, não estabelece conexão. Dentro da equipe, a comunicação precisa ser sempre muito clara e assertiva. Não apenas para todo time saiba quais são as suas demandas e por que eles precisam ser cumpridos no dia a dia, mas também para que exista laços de confiança entre todos. Então, a base da comunicação empática, para além de fazer com que o seu colaborador, a sua equipe entenda com clareza o que você precisa e quer dele, mas para que também mantenha os laços de afinidades tão necessários, ok? Estou finalizando. Estabelecimento de conexão. Separei aqui 3. Primeiro, deixe as metas e expectativas claras da sua equipe. Isso é fundamental, né? Em uma pesquisa realizada pela empresa americana, 60% dos profissionais avaliaram seus gestores como ruins e apontaram aí a incapacidade de comunicar expectativas e metas claras como sendo sua principal característica negativa. 2. Esteja aberto para dar e receber feedback assertivo. Esta é uma forma sistematizada de reconhecer bons resultados e atribuir e realizar as expectativas quando algo não sai conforme o esperado. É um recurso essencial para inspirar, motivar e desenvolver os membros de sua equipe. No nosso treinamento, na nossa mentoria, você vai efetivamente aprender a dar e receber feedbacks assertivos e positivos. E por final, saiba escutar, demonstre interesse. É a base, empatia. Por último e não menos importante, é essencial escutar as pessoas do seu time, demonstrar interesse pelos seus objetivos e aspirações, tanto profissionais como pessoais. É a base de uma comunicação humanizada e empática. E entrega final. Eu separei aqui os 3 aspectos da comunicação que para mim são fundamentais para que você tenha uma comunicação eficaz. Primeiro, equilíbrio emocional. Busque a ressignificação e os propósitos de vida capazes de estabelecer o seu ser interior. Equilíbrio emocional é fundamental. Autoconhecimento, para que se possa estabelecer uma comunicação efetiva, afetiva e com resultados, é necessário conhecer o outro, mas será fundamental o seu próprio conhecimento enquanto indivíduo. E aí uma coisa está ligada à outra. Você só consegue ter equilíbrio emocional a partir do momento que você exercita o autoconhecimento. E quando você estabelece o equilíbrio emocional, o autoconhecimento, você parte para o terceiro aspecto tão ou quão importante quanto os outros,
que é a conectividade, que é a sua capacidade de comunicação, de estabelecer conexões. Para isso era necessário afinar essa sintonia que nos conecta com o outro. Então, basicamente, o que eu estou te entregando aqui hoje, né, o que eu te entrego nessa noite, de maneira muito rápida, né, muito condensada, 3 partes fundamentais que vocês vão encontrar dentro da nossa mentoria. A questão da oratória e do exercício do controle do medo de falar em público, de se expressar. A questão da comunicação de morte, que ainda é, ou das más notícias, que ainda é um assunto extremamente, é um tabu para a grande maioria dos profissionais. E no final, como você se tornar um líder comunicativo, participativo e assim efetivamente entregar o seu melhor, ok? E aí eu termino te perguntando, porque eu acredito que não são as respostas que vão transformar o mundo, mas as perguntas. O que você está disposto a fazer para mudar a sua comunicação? E assim eu estou te entregando aí todo esse material, tá bom? Vou parar de compartilhar aqui agora com vocês e aí a gente continua. Ok? Parei de compartilhar. Vocês estão vendo? É por isso que eu faço o que eu faço. Esse tipo de feedback que vocês acabaram de assistir tem um poder incrível sobre mim, de me fazer querer impactar cada dia mais e mais pessoas como vocês. Eu espero sinceramente, de verdade, ter agregado a cada um de vocês uma nova experiência com tudo que eu entreguei. Mas infelizmente não consigo promover uma mudança drástica nesse nosso único encontro. Poderia ser fácil, como num passe de mágica, mas isso não existe. Não existe mágica. Existe sim um método. E é esse o convite que eu quero fazer para você neste momento. Após anos de estudo direcionados aos profissionais de saúde, eu finalmente estou abrindo a minha primeira mentoria de comunicação que salva vidas. Então, essa é a minha mentoria, Comunicação que Salva Vidas. Esse treinamento vai acontecer em 5 encontros, grave isso, 5 encontros ao vivo comigo, onde nós iremos abordar alguns temas fundamentais, que foram tirados exatamente daquele mapeamento que eu vim fazendo durante toda a minha pesquisa. Na nossa primeira aula, nós vamos falar sobre oratória de excelência, como falar em público para um grande número de pessoas. Isso é fundamental, né? Para falar em público é um grande desafio de 8 para cada 10 profissionais de saúde. Nessa aula abordaremos técnicas específicas que lhes permitirão alcançar a oratória de alta performance diante de apresentações ou palestras para grandes públicos e mesmo para grupos pequenos, né? Então, na nossa primeira aula, vamos falar sobre a oratória, né? Como você perder aí o medo de falar em público. Segunda aula, comunicação de más notícias. Vamos falar de técnicas específicas. Comunicar uma doença grave, um diagnóstico crítico ou a morte para um paciente ou para um de seus familiares. Trata-se de um momento extremamente delicado do dia a dia do profissional de saúde. E saber como utilizar as técnicas certas nesses cenários pode fazer toda a diferença. Então, segunda aula, já vamos falar sobre comunicação de más notícias ou comunicação de morte. Na nossa terceira aula, nós falaremos sobre comunicação de alta performance na liderança de equipes, entendendo que um profissional de saúde, ele é por si só um líder e ele tem condições de atender essa liderança. Alinhar expectativas e exercer liderança sobre equipes de forma eficaz e eficiente nos modelos de gestão atual é um grande desafio. E tudo isso passa efetivamente pela comunicação. A comunicação de excelência daqueles que ocupam ou almejam cargos mais altos, né? Cargos mais, assim, vamos botar assim, cargos mais efetivos na linha hierárquica dentro do hospital e tudo mais. Se você já pensa nessa questão de liderança, é importante que você reveja a questão também da sua comunicação de liderança. No nosso quarto módulo, nossa quarta aula, vamos falar como evitar processos através de uma comunicação assertiva. Olha que loucura!
Em média de 76% dos processos médicos estão relacionados a falhas da comunicação, acredita? E não a parte técnica em si. Saber como se comunicar com maestria diante de pacientes e familiares em momentos críticos pode fazer toda a diferença em sua trajetória, evitando muita dor de cabeça como um processo, ok? E nossa quinta aula, nós estaremos falando exatamente sobre comunicação humanizada, profissional de saúde, paciente. Como se tornar referência em sua área de atuação, que é outro ponto fundamental para o profissional na área de saúde, seja médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, psicólogos. É importante que, para além de tudo, ele se torne referência, né? E quando ele é referência, ele é mais requisitado. E se, obviamente, ele é mais requisitado, ele vai ter um ganho maior na sua profissão, seja, né, na questão financeira também. A comunicação humanizada é o principal fator que tange a aceitação de um paciente a um tratamento proposto. Isso é importante, né? Influenciado de formas significativas em seus resultados. Saber dominá-la e aplicá-la em seu dia a dia é o primeiro passo que o profissional de saúde venha se tornar referência em sua área de atuação. É outro espaço muito importante. Para além dele se tornar referência a nível mercadológico, ele também se torna referência dentro do próprio ambiente hospitalar. Ele cria esse elo de confiança com o seu paciente. Porque no final de contas, o que o profissional de saúde entrega, o que o médico entrega, é confiança. E essa confiança só é estabelecida quando ele se torna referência para esse paciente ou para esse familiar. Dessa forma, as principais dores que foram mapeadas durante minha pesquisa foram os assuntos mais questionados pelos alunos e pelos profissionais já formados e que já atuam na área. Então é a partir desse quadro, desse cenário que eu disponho aí nessas 5 aulas que nós vamos desenvolver essas habilidades. Mas para que o treinamento fosse de fato algo muito completo, eu preparei alguns bônus sobre outros assuntos pertinentes, né, e pouco explorados no mundo dos profissionais de saúde. Tudo, veja bem, tudo isso para promover a mais completa transformação para quem participar desse nosso projeto. Então, fica ligado aí nos bônus que eu quero te entregar durante os nossos 5 encontros. Primeiro eu vou te apresentar uma planilha de planejamento financeiro. Uma planilha exclusiva que vai te ajudar a se organizar financeiramente. Cada detalhe pensado em te fazer alcançar a sua liberdade financeira o mais rápido possível. Então, agregando as questões que envolvem a sua comunicação, agregando as questões que envolvem esse trato, esse relacionamento interpessoal que você possa gerar com o seu público aí, então, o seu paciente, o familiar, a sua equipe de trabalho, também vamos te entregar algumas ferramentas que vão te ajudar a cuidar, né, a ter uma educação financeira mais robusta. Porque é um outro detalhe, eu vejo uma centena de profissionais de saúde que eles dizem literalmente que estão se matando de trabalhar em plantões em vários hospitais e no final das contas a grana fica curta. Então eu percebi que existia aí também uma fragilidade. Então vamos entregar essa planilha de planejamento financeiro. Vamos também entregar o aulão de como manter a harmonia profissional familiar diante desse cenário de pandemia, que é outro assunto, né? A gente sabe que o profissional de saúde ele está na linha de frente, é chamada a ponta de lança nesse momento tão devastador da história atual da nossa humanidade, que é o caos causado aí pela pandemia do Covid-19. E isso efetivamente está causando impactos avassaladores, né, no equilíbrio emocional, né, dos nossos profissionais de saúde. Então, buscar aí essa harmonia profissional-família nesse cenário é fundamental. Saber como se comunicar em momentos delicados, como que estamos passando, é fundamental.
Nesse aulão abordaremos aspectos emocionais de como manter a harmonia familiar e profissional diante de tanta pressão externa, ok? Terceiro bônus que eu quero te entregar, fica atento. Eu vou te entregar um perfil, uma análise de perfil comportamental DISC completa. Sabe aquele teste DISC? É considerado um dos mais completos métodos de avaliação psicológica e atualmente é utilizado em todo o mundo e avalia como as pessoas lidam com o ambiente onde vivem e por que apresentam determinadas reações. Olha que bacana. Para saber para onde se quer ir, o primeiro passo é identificar onde se está. Então, esse bônus ele é extraordinário. Fazer análise do perfil comportamental, o chamado análise DISC, é exatamente você ter as ferramentas, ter o poder na sua mão do autoconhecimento. Se conhecimento é poder, eu costumo dizer que autoconhecimento é superpoder, ok? Mas não para por aí não. Quero, no nosso quarto bônus, é a minha certificação de conclusão do curso de oratória em alta performance, ok? Um certificado válido em todo o território nacional, de 15 horas, de um treinamento exclusivo voltado somente para profissionais da área de saúde, para agregar ainda mais nas suas qualificações profissionais. Mas aí você deve estar se perguntando, e agora, Wilson? Vocês podem estar perguntando aí, agora? Mas quanto isso vai custar? É outro gatilho que as pessoas ficam assim, entram naquele momento de alerta. Gente, numa boa, para ser bem sincero a vocês, se eu fosse basear o preço desse treinamento pelo preço da minha hora, pelo preço dos meus processos individuais de coach, seja os presenciais ou seja os online, ou mesmo das minhas aulas, eu digo que ficaria aí algo em torno de uns R$ 2.600 para cima. Mas apesar de ter certeza que esse preço é muito justo mesmo, pelo conteúdo que será entregue aqui, eu acho que foge um pouco do meu propósito, né? Eu não estou aqui simplesmente para fazer caixa, para fazer dinheiro. Eu estou aqui também para causar uma transformação. Também não, eu digo principalmente para causar uma transformação positiva em cada um. Por isso, para quem se inscrever nessa minha primeira turma, estamos debutando nas nossas atividades, nas nossas mentorias online. Se você se inscrever agora para a nossa primeira turma, você não vai pagar R$ 2.600, você não vai pagar R$ 1.497, não. Você vai pagar apenas e tão somente R$ 997. Isso mesmo, R$ 997. Mas tem um grande porém. E aí é o grande desafio que a gente vai estar assumindo aqui com vocês. Eu quero poder acompanhar de perto o desenvolvimento de cada um dos meus mentorados. E por isso as vagas estão limitadas. Isso mesmo. Serão vagas limitadas e somente 15 pessoas poderão participar desse primeiro grupo. Isso é uma medida de segurança da minha parte para poder garantir que a transformação vai de fato acontecer na vida daqueles que irão participar. Mais do que isso, eu posso pecar um pouco na qualidade ao direcionar os ensinamentos e isso não é o que eu quero. Então, 15 pessoas eu posso garantir que a gente consegue fazer a virada de chave necessária para que você tenha um outro patamar, um outro nível de performance na sua comunicação, na sua relação interpessoal. Ok? E aí eu preciso falar com vocês sobre garantias. Mas se essa é uma garantia que eu fiz para mim mesmo. Essa é a minha garantia. Eu garanto a mim mesmo que para 15 pessoas a mudança vai acontecer. Mas aí eu pergunto, e você? Quais são as suas garantias? Quais as garantias você apresenta para fazer parte da nossa mentoria? É natural que esse pensamento passe pela sua cabeça.
Eu confio tanto no meu método que se depois, né, da primeira semana, né, nós temos 5 encontros, mas se após o primeiro encontro, a primeira semana, você já não perceber claramente que as coisas estão efetivamente mudando, né, eu me comprometo com você a uma devolução de 100%. Isso mesmo, 100% do valor de investimento que você fez, eu estou te devolvendo. A minha parte eu fiz. Vou te entregar. Tudo que eu podia falar, eu vou falar. O que eu puder oferecer, eu vou oferecer para você fazer parte desse projeto. Comigo, aqui, agora. Estou colocando efetivamente as cartas sobre a mesa. Agora, como diz o ditado, a decisão é sua. Mas aí eu vou te dar 3 opções, que é bom que você realmente pense. Primeira opção, você pode continuar sem desenvolver suas competências na área de comunicação e a tratar seus pacientes com indiferença ou sem o domínio do poder da comunicação, de falar em público. Essa é uma situação. 2, descobrir por conta própria o seu método de comunicação, e aí joga fora 25 anos de treinamento, anos de trabalho já voltado para a área de saúde, um método todo organizado, ponto a ponto, tudo prontinho para você, e ir testando a cada paciente que atender, funciona, não funciona, funciona, não funciona, até você alcançar a sua, vamos botar assim, a sua alta performance. E aí eu observo bem alguns professores, colegas meus mais antigos, eles falam que essa habilidade de uma comunicação mais humanizada, muitos deles foram adquirindo depois de anos de experiência. Então isso é uma verdade, quer dizer, eles não tiveram lá 30 anos atrás, 40 anos atrás, um profissional como eu, que pudesse de alguma maneira já entregar para eles um método que eles já pudessem ir trabalhando e desde aquele tempo já ter uma excelência no seu atendimento. E aí tem a terceira opção, que aí eu tenho certeza que essa é que realmente vai fazer a pena. É clicar aqui no nosso link, nesse link logo abaixo, e se inscrever para a nossa turma de mentoria de comunicação que salva vidas. E aprender com quem já tem mais de 25 anos de experiências a atuação na área, né, de como criar um ambiente empático a partir de uma comunicação humanizada. Exatamente isso. Eu estou fazendo a minha parte, estou aqui, estou te entregando, mas a decisão continua nas suas mãos. Você simplesmente só precisa clicar, tomar a decisão certa e seguir com a gente. Bom, e se mesmo depois disso tudo você ainda estiver pensando coisas do tipo, legal, mas será que eu vou ter tempo? Eu estou sempre trabalhando em muitos lugares, então como é que eu vou ter tempo? Fique tranquilo, os encontros são todos ao vivo, mas as aulas ficarão gravadas. E tem mais, pode parecer clichê o que eu vou falar agora, mas uma das maiores verdades sobre o tempo é que não é sobre a falta dele, mas sim sobre as suas prioridades, ok? Então, pensa bem nisso. Tá? A questão, normalmente aqueles que mais têm tempo é que não se comprometem com nada. As pessoas com mais dificuldade de tempo conseguem fazer por conta de prioridades daquilo que realmente encontram como importante, vão lá e fazem. Ou ainda estou achando muito caro, né? A gente pode pensar assim, está muito caro ainda. Imagine que você precise dar uma notícia terrível para algum familiar de um paciente. Imagine que você tenha plena consciência de que entregará a mensagem da maneira mais confortável possível, da melhor maneira possível. Quanto você acha que isso vale? Fala a verdade. Mais uma vez, não se trata de preço, de valor, se trata de prioridade. Percebeu? Será que o método funciona mesmo? Muitos podem perguntar, e aí, será que o método realmente funciona? Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber, mas eu confesso que não sou capaz de aplicar tudo por você. É um processo, como eu já disse, que depende de 50% do que eu posso te entregar e 50% do que você
precisa entregar. E você vai se comunicar 100% com sua metade. Percebeu? Com 50 que eu vou te entregar, com 50 que você vai entregar, você vai se comprometer 100% e chegar aí à sua comunicação de alta performance, ok? Bom, não tenho mais o que falar. Mais uma vez, eu só posso agradecer por essa oportunidade, por essa chance de passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Desejo a todos uma boa noite. Uma noite espetacular, extraordinária. E não deixem de clicar aqui embaixo no nosso link e entrar para a nossa primeira turma de comunicação que salva vidas, ok? E aproveita aí, divulgue para outros colegas, outros amigos, porque outras turmas, se Deus quiser, virão. Mas essa é especial, porque essa é a primeira. E eu te espero lá, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa primeira aula do Comunicação que Salva Vidas.